Meus irmãos, nós temos estudado a apresentação da carta de Paulo aos Romanos, nos versículos 16 e 17, por um longo tempo, onde o apóstolo ele expôs o tema da sua carta e o resumo daquilo que ele vai desenvolver ao longo dessa epístola. Paulo afirmou que o Evangelho é a revelação da justiça que vem de Deus, e isso conforme está escrito. Esse é o método divino de salvação. Aquele que é justificado, aquele que recebe a justiça que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor, tem essa justiça acreditada como sua. Ele foi feito justo por meio da sua fé, e por causa disso ele viverá. Agora, seguindo a argumentação encadeada pelo apóstolo, e uma brilhante argumentação, nós veremos que o Evangelho ele é tão digno de apreço porque Deus está irado. E porque a sua ira é revelada contra toda impiedade e impureza ou perversão dos homens. E por causa disso, o Evangelho é a única esperança da humanidade. É o poder de Deus para salvação. Não há um justo, nenhum sequer. Todos são culpados diante de Deus, o que comprova então a necessidade universal do Evangelho. O mundo precisa do Evangelho, os pagãos precisam do Evangelho e a igreja precisa do Evangelho. Assim, vamos ler então o capítulo 1, a partir do verso 16 da carta de Paulo aos Romanos, quando a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus, pela fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome e a Tua graça e misericórdia em nos conceder a revelação da Tua palavra, a revelação do Teu Evangelho, e nos conceder este tempo, esse dia, para juntos nos reunirmos em Teu nome, renovando a aliança e Te glorificando ao ouvir a Tua santa palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos auxilie, que o Teu Santo Espírito passe por cima das minhas debilidades, que eu não atrapalhe o desenvolver da Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, os corações de todos aqueles que ouvirem esta mensagem, dando graça, dando entendimento, dando amor e transformando a vontade. Auxilia-nos, Senhor. Para a glória do nome de Jesus Cristo nós pedimos isso. Amém. Meus senhores, na última oportunidade, nós vimos outra razão do porquê Paulo não se envergonhava do Evangelho. Porque ele confirma o que está escrito: o justo viverá pela fé. Vimos que o apóstolo ele não inventou essa doutrina e ele usou para tanto o profeta Abacuque como prova. Depois, nós vimos que a justiça daquele que foi justificado, ela vem de fora, ela vem pela fé. E pela fé, essa pessoa é declarada justa. Ela não é feita justa, mas declarada por Deus justa. Por fim, nós vimos que o justo pela fé, ele viverá. E que esse viver pela fé envolve o nosso dia a dia após a nossa conversão, até a glorificação, quando então o justo viverá eternamente. Hoje, meus irmãos, nós veremos que o Evangelho é a única resposta de Deus
a ira de Deus, revelada contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens. Veremos que todos os homens estão condenados e há, portanto, uma necessidade universal de toda a raça humana de justiça. Justiça essa que não pode ser alcançada pelos nossos méritos. A Bíblia descreve que Deus enviou o seu Filho, que realizou e concedeu a justiça que o próprio Deus aceita, revelada então pelo Evangelho. Que há, portanto, por causa disso, porque o Evangelho revela essa justiça, revela essa salvação, uma necessidade também universal de toda a raça humana deste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação e que chega até nós somente pela fé. Nós vamos procurar esclarecer um pouco mais. Nós já falamos na última mensagem bastante sobre fé, o que é e o que não é fé. E vamos falar um pouco mais ainda no fim dessa mensagem sobre a fé salvífica, esperançosos que o Espírito Santo de Deus possa gerar fé naqueles que ainda não possuem e que o mesmo Espírito Santo possa fortalecer a fé daqueles que já receberam e que Deus nos auxilie e que o nome do seu Filho Jesus Cristo seja glorificado entre nós nesta manhã. Assim, meus senhores, em primeiro lugar, vamos ver a condição universal dos homens. O homem não nasce naturalmente bom. Certamente todos vocês já ouviram aquela cantinela de que o homem nasce bom, que o homem é naturalmente bom e que ele é apenas um inocente que acaba sendo corrompido pelo meio. A sociedade corrompe o homem. Assim, os filhos de Adão, eles continuam terceirizando a culpa da sua própria malignidade, uma transferência de responsabilidade. A responsabilidade não é do indivíduo que é mau, não, é do meio, é da sociedade. Colocando então essa culpa, não somente na sociedade, mas colocando também no cristianismo, colocando na criação dos pais. Eu sou assim porque os meus pais fizeram isso ou aquilo. Colocando no sistema econômico. Eu sou assim, eu sou assado porque eu sou pobre e o sistema é opressor. Como se pobreza fosse sinal de perversão. Desta forma, o patriarcado, essa sociedade machista, ou o capitalismo malvadão, ou então a opressão da religião, ou ainda a mistura de todas estas coisas em algum ponto fazem o homem mau, fazem o homem uma vítima da sociedade, que é o que nós tanto ouvimos, né? Isso, meus irmãos, é tão errado quanto é ilógico. É ilógico por quê? Em primeiro lugar, porque a sociedade é um ente subjetivo. A sociedade não é objetiva, é subjetiva. Ela é formada por pessoas, formada por cidadãos. Para ela corromper o homem, para a sociedade corromper o homem, a sociedade deveria existir antes do homem, o que é impossível, porque é os homens que formam a sociedade. Então é completamente ilógico. Portanto, são os homens, cada um, individualmente, que corrompem essa sociedade. A sociedade só demonstra o que cada indivíduo é. É também errado, porque ela extrai esses conceitos de vítima da sociedade da filosofia humana, e não da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que deve nortear a nossa fé. Rousseau, grande filósofo, foi o pai desta visão. Só que o nosso Pai Celestial, ele nos deixou as Escrituras para que das Escrituras nós extraiamos o conhecimento das coisas. E por meio dela, nós entendemos que é o coração do homem uma fonte poluída, corrompida, desde a sua concepção. Como consequência, obviamente, da queda. A queda poluiu toda a natureza humana. Infelizmente, nós vemos até dentro da igreja essa verdade bíblica sendo encoberta. Se você acha isso estranho, experimenta dizer para os pais daquele anjinho
que está destruindo alguma coisa enquanto você está falando com os pais, experimenta dizer para esses pais que aquele anjinho ele nasceu morto em delitos e pecados. Experimenta dizer para esse pai que aquele anjinho ele é totalmente corrompido e que ele mente e que ele manipula porque ele tem desejos impuros. E que ele ainda só não matou alguém por cobiçar um brinquedo, por cobiçar um chocolate, porque ele não tem força para isso. Experimenta dizer. Aí depois você conversa comigo a reação dos pais. Se eles, não, é verdade, né? A Bíblia assim diz isso. Qual é a natureza humana dizendo, não, os filhos de todo mundo são corrompidos, mas o meu filho... O meu filho, quando a gente vai orar, ele baixa a cabeça. Você não está entendendo, pastor? Ele é firmão. A queda, meus senhores, atingiu todos os homens, toda a humanidade. Adão, lá no Éden, estava representando toda a espécie humana, era o nosso representante federal. E quando ele caiu, todos nós caímos. Quando ele pecou, todos nós pecamos. Quando ele morreu, todos nós morremos. A queda trouxe ruína, destruição e morte espiritual a toda a humanidade. Não ficou ninguém de fora. O homem não precisa dessa maneira apenas cosméticos para melhorar a sua aparência. É isso que muitas igrejas têm vendido. Um passar pano fora de um copo todo sujo de imundície. O homem precisa de ressurreição para levantá-lo da morte espiritual. Em segundo lugar, o mundo também não está melhorando, como advogam algumas pessoas. A Bíblia diz que o inferno e a sepultura nunca se satisfazem. E nós vemos outros teóricos vendendo mais e mais mentiras. Desde o Darwin, muitos creem que o mundo está numa constante evolução e que, desta maneira, o homem, por meio de um processo educativo, iluminado pela razão, liberto das amarras da religião, ele está cada vez melhor, ele está cada vez mais evoluído, ele está cada vez num estado mais elevado. Contudo, quando nós olhamos para o mundo, não é isso que nós vemos. Nós vemos que tal evolução não evitou que a humanidade se envolvesse em vários e vários conflitos, em 2 guerras mundiais. Essa evolução não impediu que um homem se sentisse uma mulher com próstata. E esta evolução também não impediu que uma mulher chamasse o seu cachorro de meu filho. Eu confesso que não estou muito ansioso para continuar vendo essa tal evolução dos homens, porque está cada vez pior. É-nos dito que o conhecimento liberta. A Bíblia diz isso, apesar de muitos, inclusive nosso presidente, tirar do contexto. E é óbvio que o conhecimento é libertador, isso é óbvio. Mas, meus irmãos, será que o problema principal da humanidade é a ignorância? Será que é isso? Hitler, por exemplo, ele era um sujeito muito culto. Ele era nobre, ele era até um vegetariano. Ele se recusava a comer uma carne de um animal que foi abatido. Era um apreciador de alta cultura e ainda assim uma besta fera inominável. Não como a carne de um boi que foi matado, mas pode queimar ali aquele pessoalzinho na câmara de gás, está tudo certo. É uma sub-raça. Notem, e eu vi isso quando trabalhei por um site político, que, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que nós vemos hoje. Pessoas brigando, porque se você come um bife, você é um assassino, mas é a mesma pessoa que é a favor do aborto. Triste. O próprio Paulo, meus irmãos, afirmou, do verso 18 ao 22, que o problema dos homens não é a ignorância e muito menos a ignorância sobre Deus. O problema do homem, o problema da humanidade é abafar, é sufocar, é reprimir essa verdade, mantendo essa verdade prisioneira da própria injustiça. Deus, ele se revelou ao homem
Quando nós olhamos tudo que ele criou, ele se revelou o suficiente, mas os homens iluminados, eles tentam sufocar esse conhecimento, tentando banir Deus das suas e também das nossas vidas. A consequência é que Deus entregou o homem à impiedade tão desejada. Entregou os homens à imundície, versículo 24, às paixões infames, 26, e a uma disposição mental reprovável, 28. Note o seguinte, Paulo não disse que Deus vai castigar. Paulo está dizendo que Deus já está castigando na sua ira. Paulo repete 3 vezes o refrão, Deus os entregou. Que palavra terrível, meus irmãos. Sabendo quem nós somos, que terrível. Lloyd Jones ele afirmou que daqui em diante, do verso 18 em diante, nós temos o sumário, o resumo mais perfeito da história do homem que se pode achar mesmo na Bíblia. Porque rever toda a história do homem, desde o princípio até o tempo atual, na verdade até o fim dos tempos. Os fatos da história, eles não apenas desmentem uma eventual evolução do homem, como eles demonstram um mundo cada vez mais tenebroso, por conta do quê? Da impiedade humana, do homem que foi entregue às suas paixões. Tal impiedade, o distanciamento de Deus, é isso que é impiedade, causou injustiça e perversão. E essa justiça e perversão, ela é causada por esse distanciamento de Deus. Ela é a consequência da criatura ter sido entregue, então, às suas próprias cobiças pelo Criador. Em terceiro lugar, a necessidade da redenção, então, é universal. E aqui eu quero fazer um breve panorama desse bloco. Nós vamos estudar, nós vamos estudar esse bloco, como temos feito, verso a verso. Do verso 18 até o capítulo 3, 23, 24, onde acaba esse grande bloco, mas é interessante nós observarmos e termos uma visão panorâmica dele, para nos dar um norte, um esqueleto para nós irmos completando. Há teólogos que interpretam aqui nesse bloco, Augusto Nicodemos, por exemplo, como tratando de 3 grandes assuntos: a revelação, a rejeição e a retribuição. E eu vou seguir mais ou menos a forma como o Lloyd Jones observou esse grande bloco, ele também fez um resumo. Assim, todos estão condenados. Isso é o que diz o verso 18. Se somente aqueles que forem justificados pela fé serão salvos, então todos os demais que não foram justificados pela fé, eles estão condenados. Essa é outra revelação do Evangelho. A ira de Deus é revelada contra todos aqueles que continuam em todo tipo de impiedade e de perversão. A ira continua sobre eles. É isso que Jesus vai dizer também, conforme está escrito no Evangelho de João. Continua sobre eles. O verso 18, então, meus irmãos, é unido ao verso 19, que vai trabalhar sobre os gentios. Mas ele não está falando dos gentios. O verso 18, que nós vamos ver na próxima oportunidade, ele Paulo está ali fazendo um resumo geral. É tipo um título do desenvolvimento que ele vai falar da perversão humana. É uma declaração geral, afirmando que não importa quem seja o culpado, porque a ira se revelou contra toda a impiedade e toda a perversão de toda a humanidade. Aí, nós vemos que todos os gentios estão condenados. Isso a partir do verso 19. Ali é que Paulo começa, então, a fazer declarações específicas aos gentios, depois aos judeus, e depois ele resume tudo. Primeiro, ele ensina que todos os gentios estão condenados. Mesmo aqueles, meus irmãos, que nunca tiveram uma oportunidade de responder à pregação do Evangelho. Eles também são indesculpáveis. Por quê? Porque Deus não os deixou no escuro. Pelo contrário,
Paulo vai dizer que aquilo que se pode conhecer sobre Deus está bem evidente entre eles, pois Deus lhes deixou tais evidências. Verso 19. E o que eles fizeram com isso? Desprezaram. Essa é uma resposta bíblica, meus irmãos, àquelas pessoas que buscam salvar os povos que nunca foram alcançados pelo Evangelho, justificando eles não pela fé em Jesus, porque não ouviram, mas justificando eles pela ignorância. Irmãos, ignorância não salva, só Jesus salva. E é exatamente esse o ponto do apóstolo. Essas pessoas não são ignorantes. Deus revelou para elas o suficiente. Eles receberam iluminação suficiente, mas desprezaram. E sem Cristo não há salvação. Depois, todos aqueles que possuem maior iluminação estão condenados. Paulo começa o capítulo 2 dando uma resposta para um tipo de pessoa que eu chamo de santarrão não praticante. Né? Tem o católico não praticante, já se criou o evangélico não praticante, né? Mas existe o santarrão não praticante. Esse é sinistro. São pessoas que têm conceitos elevados, eles têm ideias morais elevadas. Pessoas que afirmam assim: eu não preciso de Deus para ser bom. Isso é uma muleta de vocês que são fracos. Eu não preciso. Paulo afirmou que não importa o que essas pessoas dizem. Não importa as suas ideias elevadas. O que importa é o que essas pessoas fazem com essas ideias. E Paulo adverte então: portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Muita gente acha aqui que Paulo está proibindo o julgamento. Eu já recebi isso. És inexcusável quem julga. Tá, filhão, vem cá, mas o texto parou ali, ponto final, parágrafo novo. Não tem uma vírgula, então lê a vírgula, filho. Aí a gente vai avançar e a gente pode compreender o que Paulo está falando. Paulo está falando contra os santarrões não praticantes. Aqueles que conhecem o que é correto, mas fazem o errado. Aqueles que condenam os outros porque fazem errado, mas fazem exatamente a mesma coisa. Paulo sentenciou sobre esses. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Capítulo 2, verso 3. Depois Paulo fala de todos os judeus e que todos os judeus estão condenados. A partir do verso 17, Paulo esclareceu que mesmo os judeus, circuncidados, praticantes, religiosos, também estão condenados. Porque ele explicou que a salvação é interior, não é exterior. Ele fala o seguinte: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardas a lei. Se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Você se mostra como um judeu circuncidado, que vai à sinagoga, mas se você não pratica essas coisas, você é igual a um gentil, um incircunciso. Deus, meus irmãos, ele nunca levou em conta o exterior. E o que eu quero dizer com isso? Não é que o crente pode se vestir de qualquer jeito ou pode fazer qualquer coisa, não é isso. Mas o exterior, a aparência de santarrão, Deus nunca deu bola para isso. Por quê? Porque o exterior, ele pode revelar duas coisas. Ele pode revelar o interior, o morto. Mas o exterior pode estar também revelando alguém dissimulado. E Deus sabe quem são os dissimulados. Deus sonda os corações. E Paulo vai dizer: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o judeu é o que é no interior, e circuncisão é a que é do coração, no espírito. Versos 28 e 29.
Concluindo, meus irmãos, todos estão condenados. É isso que Paulo está falando. E é isso que ele vai falar no capítulo 3. Não há um justo sequer, pois todos pecaram, e a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Por quê? Porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa foi a razão de nós termos sido criados para a glória de Deus. É por conta disso que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque por meio deste Evangelho se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versos 21 e 22. Por quê? Por que não há diferença? Porque todos pecaram. E somente poderão, verso 24, ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente aqueles que crerem no Evangelho. Assim, meus irmãos, meu segundo ponto é a necessidade universal de justiça. Se todos pecaram, se não há um justo, todos precisam de justiça. A ira de Deus é um tema impopular. Impopular. As pessoas não gostam disso. Não enche igreja com isso. As pessoas cortam quem fala isso. As pessoas têm medo de falar isso. As pessoas passam uma maquiagem na Bíblia para não falar isso. Porque a ira de Deus é revelada. Paulo, meus irmãos, ele está apresentando o Evangelho. E é o próprio Evangelho que revela não apenas a justiça que vem de Deus, mas o Evangelho revela também a ira de Deus. O mundo não gosta desse assunto. O mundo tende a ignorá-lo e a reprimi-lo, conforme Paulo escreve. Homens que mantêm a verdade prisioneira da sua própria injustiça. As pessoas lá de fora, elas acusam os cristãos de inventarem um Deus para condenar aqueles que pensam diferente. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Vocês criaram essas coisas aí para ficar se metendo na nossa vida. Outros, e falo com tristeza, muitos desses dentro daquilo que se chama igreja, outros acusam os crentes de deturparem o ensino de Deus. Afinal de contas, eles dizem que Deus é amor e todos são filhos de Deus. Terrível engano. Terrível engano. Eu tenho afirmado sempre deste púlpito que as boas novas, o Evangelho, se iniciam com as más novas. E é isso exatamente que Paulo está fazendo aqui. Após ele dizer que ele não se envergonha do Evangelho, ele explica o porquê. Por quê? Porque, em segundo lugar, a ira de Deus revela-se contra todo tipo de impiedade e injustiça. Nós lemos na liturgia o capítulo 1 e o quadro de perversão descrito a partir do verso 19 em diante, ele é assustador. Ele é assustador. O verso 22 chega a dizer: os homens, afirmando serem sábios, tornaram-se tolos ou loucos. Quando decidiram se afastar da obediência em impiedade, foram entregues à sua própria cobiça. Foram entregues à liberdade para pecar. E desta maneira eles se tornaram escravos das suas próprias cobiças. Essa é uma das grandes liberdades do cristianismo. Liberdade para obedecer a Deus. Mas isso não é liberdade, querido. O que não é liberdade é você ser preso à sua própria cobiça. Você agir igual a um animal só por instinto. Isso não é liberdade. Entregar as próprias cobiças é um terrível juízo de Deus. Quando Deus entrega alguém à impiedade e à perversão, o que ele está fazendo? Ele está removendo todas as restrições divinas que protegem essa própria pessoa de se tornar tão vil quanto ela tem disposição. Você já agradeceu a Deus por ele refrear
à sua disposição para pecar? Ser entregue é terrível, irmãos. Certo teólogo, ele afirma que os seres humanos começaram em uma posição exaltada. O homem, quando foi criado, Deus disse, é muito bom. E por causa do pecado, eles afundaram até um nível mais baixo do que os animais. É exatamente isso que a gente vê. A gente vê seres humanos iluminados, santarrões não praticantes, com grandes ideias, livres das amarras do cristianismo. E às vezes, alguns até dentro da igreja, se comportando de tal maneira que se um cachorro pudesse ficar vermelho de vergonha, ficaria. Para muitos, o estado atual do nosso mundo, ele requer um grande julgamento, né? E ficam dizendo isso, não, Deus vai julgar. E, meu irmão, certamente esse grande julgamento virá. Contudo, o que nós precisamos entender com urgência é que esse estado terrível, que as coisas já se encontram, já faz parte do castigo de Deus. Deus não vai castigar somente esse estado. Esse estado a qual ele entregou faz parte do castigo e vai aumentar o castigo eterno. Ele é consequência já da sua ira sendo derramada, entregando os homens às suas próprias paixões. A humanidade reflete a vileza do homem caído e pecador. E reflete essa vileza onde? Nos negócios, nos relacionamentos, na família, no trabalho, na arte, na educação, na violência, até mesmo na forma de se vestir, e etc, etc. Diante desses fatos e desses versos que Paulo nos apresenta aqui, nós, como cristãos, nós não podemos ficar nem surpresos, nem decepcionados e muito menos desesperançosos. Pelo contrário, nós devemos esperar estas coisas. Com um certo ar jocoso, você já viram aquela... Em partidas de futebol, quando um time está ganhando, a torcida puxava um cartazinho um tempo atrás. Eu já sabia. Claro que nós não precisamos fazer isso, mas é isso que nós devemos sentir quando nós vemos a humanidade se deteriorando. Além da tristeza, no nosso coração não pode haver surpresa. Tristeza sim, mas nós temos que olhar e dizer, está tudo certo. Está tudo sob o controle de Deus. Ele entregou, e ele entregou de tal forma que ele ainda tem o controle dessa entrega. E ninguém vai além do que ele determinou. Isso é glorioso. Meus irmãos, se assustar com o atual momento das coisas como nós vemos, é desprezar a Escritura. E nós, como crentes, não podemos fazer isso. Desanimar diante desse quadro pavoroso é desconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Portanto, em terceiro lugar, a ira de Deus revela-se contra todos os homens. E aí nós devemos nos questionar, qual é, meus irmãos, a maior necessidade do homem? O que o homem mais precisa? Sua necessidade imediata, aquele problema urgente daquele momento, tipo pronto-socorro? Será que o homem precisa de saúde? Será que precisa de prosperidade financeira? Será que ele precisa de alegria? Será que ele precisa de vitória no trabalho? Vitória no estudo? Vitória no relacionamento? Será que é isso que a humanidade precisa? Ou será que a maior necessidade de toda a humanidade é a redenção, encontrada simplesmente na justiça que vem de Deus por meio de Cristo Jesus, e alcançada somente pela fé, que é dom de Deus, Deus, do princípio ao fim da salvação. Meu irmão, você pode sofrer durante 80 anos, você pode ter 80 anos de vida miseráveis e passar toda a eternidade na glória com Deus. Você pode também ter 80 anos felizes, de saúde, de prosperidade, de alegria, e passar toda a eternidade no inferno, longe de Deus.
E eu afirmo que, sem Deus, o próprio paraíso seria um inferno. E é exatamente esse tipo de paraíso que os progressistas vendem para a Terra. Um paraíso sem Deus, que é um inferno, que é Deus entregando o homem à sua própria cobiça. Alguém pode ter felicidade terrena e glória eterna? Claro que pode, mas essa não é a regra. Não é a regra. Não é todo crente que vai ter isso. É uma raríssima exceção. O próprio Senhor nos disse: no mundo tereis aflições. Não são as aflições que devem nos assustar. É a nossa cobiça, é a nossa disposição para o pecado, é a nossa necessidade da redenção por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E ter certeza de ter alcançado isso. Isso é que deve mover o nosso coração. O homem natural, meus irmãos, está morto em delitos e pecados. É inimigo de Deus. E a sua maior e mais urgente necessidade é a justiça que vem de Deus, revelada no Evangelho. Mas aí, o que tem sido oferecido para aquelas pessoas que estão debaixo da ira de Deus? Em muitos lugares é oferecido um falso evangelho. Um evangelho falso, sem confissão de pecados. Um perdão sem arrependimento. Uma redenção sem cruz. Muitos lugares que são chamados de igreja são como berços, onde os líderes embalam o povo nos seus próprios pecados. Nós vamos nos lugares que chamam de igrejas e nós ouvimos psicologia de programa de auditório, autoajuda de banca de jornais e filosofia de para-choque de caminhões. E isso é oferecido como revelação divina, como suprassumo da vontade de Deus. Outras falsas igrejas negam o evangelho, transformando os púlpitos em balcões de negócios, transformando os membros em clientes, e ambos adúlteros e idólatras, negociam as bênçãos. Bênçãos essas que eles creem ter direito. E por que eles têm direito? Porque fizeram isso ou deram aquilo outro. Enquanto isso, vão todos de mão dada para o precipício. Esse é um alerta do Evangelho, meus irmãos. A ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens que mantêm a verdade prisioneira da sua injustiça. Quão raros são os verdadeiros púlpitos e quão poucos são os escolhidos dentre aquela multidão que tem sido chamada de igreja hoje. Nós precisamos compreender a necessidade universal do homem de justiça. E só assim nós compreenderemos o terceiro ponto dessa pregação, a necessidade universal do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é poder de Deus para ficar rico, não é poder de Deus para ter saúde, não é poder de Deus para você vencer, mas é poder de Deus para a salvação. Como todos os homens estão debaixo da ira de Deus, todos os homens, eles precisam urgentemente de salvação. Não há nenhuma necessidade mais urgente. E para a nossa salvação, o que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador. Já que não podemos obter justiça própria, o que nós precisamos? De uma justiça exterior, uma justiça que vem de fora. Nós precisamos do poder salvador revelado pelo Evangelho. A justiça que vem de Deus, o Filho de Deus que veio à terra para salvar os seus. Um pregador antigo, Tozer, ele escreveu o seguinte: o homem está perdido, mas não está abandonado. Caso os homens não estivessem perdidos, não haveria necessidade de Salvador. E caso os homens estivessem abandonados, o Salvador não teria vindo. Nós
não fomos abandonados por Deus. A boa nova é que o Salvador que nós tanto necessitamos, ele veio. Ele veio. Jesus Cristo é a resposta de Deus Pai para uma humanidade caída, morta em delitos e pecados. Assim, em segundo lugar, o Evangelho revela que a salvação é por meio da justiça de Deus. De Deus. Deus revela a sua ira contra toda impiedade e perversão. Toda piedade e perversão. Entretanto, ele revela também a sua graça, a sua doce graça, a sua imerecida graça, a sua amorosa graça. Ninguém por mérito próprio pode ser piedoso. Ninguém por mérito próprio pode ser justo diante de Deus. Algo precisa ser feito. E essa é a mensagem. Algo foi feito. E foi feito de forma excelente. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra e ele viveu a vida de obediência que cada um de nós deveríamos viver. Era nossa obrigação, obedecendo completamente a lei de Deus. E ele fez por nós. E não fez somente isso, ele também pagou a nossa dívida, morrendo a morte que nós merecíamos. Porque a palavra diz, aquele que pecar certamente morrerá. O Evangelho revela a forma pela qual nós somos aceitos por Deus. É muito diferente de você aceitar Jesus. Não, é Deus nos aceitar por meio de Jesus. Por meio da justiça que vem de Deus. E essa justiça é o próprio sacrifício do seu Filho, do Cordeiro de Deus. Sacrifício perfeito. Nós estamos em dezembro, as pessoas enfeitam suas casas para o Natal, as pessoas fazem presépios, as pessoas colocam um bonequinho de uma criança. Essa criança, esse Jesus que encarnou, ele encarnou porque ele precisava viver e morrer, viver a nossa vida e morrer pelo nosso pecado. O Evangelho revela a forma pela qual nós somos aceitos por Deus. Nós devemos lembrar como essa justiça que vem de fora, ela torna-se nossa. Em terceiro lugar, o Evangelho revela que somos justificados de uma única forma, por meio da fé. Somente pela fé. Paulo vai dizer no capítulo 3 o seguinte: porque agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Assim, meus irmãos, impõe-se a necessidade universal do Evangelho, tanto dele ser pregado, quanto dele ser crido. E assim nós vemos que aqueles que têm o dever de pregar o Evangelho e não pregam, roubam a igreja do Evangelho e roubam a glória de Deus. E aqueles que ouvem o Evangelho e não creem o Evangelho, eles continuam suprimindo a verdade por causa da sua injustiça. Nós falamos bastante sobre fé na última exposição, mas assim como nós vamos falar ainda bastante sobre a ira de Deus na próxima e nas próximas, eu quero reforçar esse assunto tão importante aqui, a fé. A fé, meus irmãos, ela não é contra a lei. Muitas pessoas gostam de conflitar a fé com a lei. A fé salvífica, ela não se opõe à lei, porque a fé salvífica nos faz crer que Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso favor. E que o crente agora tem liberdade para obedecer essa lei. Porque mesmo diante dos nossos fracassos em atingir o seu alto padrão, nós estamos livres da condenação da lei. Porque a condenação da lei Cristo levou. Nós estamos livres para cumprir a lei, porque nós já cumprimos ela perfeitamente em Cristo Jesus. Porque estávamos nele.
A justiça do nosso Senhor, ela foi imputada a nós, creditada a nós, é vista pelo Pai como sendo nossa. Paulo escreveu o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? E muitas igrejas dizem isso. A lei passou, está anulada, Jesus cumpriu, não tem nada a ver conosco. Mas Paulo continua: de maneira nenhuma. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Coisa gloriosa. Depois, a fé é contra, não a lei, mas é contra o mérito, contra o mérito humano. A fé salvífica é o oposto completo à ideia de justiça própria. A fé salvífica faz com que nós desprezemos qualquer mérito e justiça pessoal. A fé salvífica é um dom de Deus que nos faz enxergar a verdade e que nos faz gritar contra qualquer justiça própria. A fé nos lembra que nós nunca faremos o suficiente, mas que o suficiente já foi perfeitamente feito e realizado por nós, consumado na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé salvífica, ela não reclama por direito, ela não reclama por merecimento, antes ela é completamente dependente da graça e da misericórdia de Deus. A fé salvífica faz o crente saber que foi salvo imerecidamente. Então ele descansa na suficiência de Cristo. O crente sabe que a fé salvífica foi concedida como uma dádiva de Deus na regeneração por meio do Espírito Santo. A fé inicia quando nós conhecemos. A partir aqui desse ponto, deve estar ali como ponto C, eu quero mostrar 3 estações da fé, para nós entendermos um pouco sobre isso. A fé salvífica, ela não significa apenas crer, nem apenas entender, mas a fé salvífica, ela inclui essas coisas, mas ela é mais do que isso, ela é muito mais do que isso. Hebreus capítulo 11 nos diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Verso 6. A primeira coisa que define a fé salvífica, então, meus irmãos, é crer. No verso 1, o autor de Hebreus disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz Paulo em Romanos. Como, pois, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele em que não ouviram? A primeira estação da fé, meus irmãos, é a mente. É a mente. Você precisa entender. É por isso que nós pregamos. É por isso que nós explicamos. Você precisa entender. Mas não basta só entender. A fé, enquanto se desenvolve, ela gera sentimentos. Hebreus 11 traz aquilo que é chamado de a galeria da fé, né? E ela afirma que, sobre esses homens que estão na galeria da fé, que eles morreram na fé. Verso 13. Eles morreram na fé sem terem recebido as promessas. Mas vendo as promessas de longe e crendo nas promessas, eles abraçaram essas promessas. Notem o seguinte, meus irmãos, eles viveram pela fé. A esperança fez com que eles progredissem e peregrinassem firmes, enquanto se apossavam da promessa do Evangelho, guardando essa promessa nos seus corações. O que isso significa para nós? Que do conhecimento a fé precisa descer para nossas emoções. Isso significa que, começando pela mente, entendendo, a fé desce e repousa no coração. Assim, a fé salvífica gera aquilo que o puritano Jonathan Edwards chamou de emoções ou afeições religiosas. Ele escreveu um catatal de mais de 300 páginas sobre isso. Afeições religiosas. E o que é isso? O que é repousar a fé no coração? Essa fé gerar arrependimento.
É essa fé gerar amor. E é essa fé gerar esperança em Cristo Jesus. Você entende? E ela desce. Então a segunda estação da fé é o coração. E por fim, essa fé gera ação. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. É o santarrão não praticante. Tem o santarrão não praticante mundano e tem o santarrão não praticante gospel. Isso é terrível. Aquelas pessoas que o autor de Hebreus está falando, ainda que tenham morrido sem terem recebido as promessas, diz o seguinte: vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos por essa terra. O que isso significa para nós, irmãos? Que essas pessoas da galeria da fé, que têm a fé salvífica, elas viveram de maneira prática aquilo que criam. Elas andavam por fé e não por vista. E essa é a terceira estação da fé, a vontade. A vontade. A pessoa vive aquilo que professa, ela entendeu, porque sem entender, muitas igrejas vendem só emoção. Eu senti. Mas senti o quê? Não sei, eu senti. Sem entendimento não é nada. Outras igrejas ficam, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas por que eu tenho que fazer? Não sei, faz. Não, você precisa entender. Entender, se arrepender, se emocionar, amar. E amando, se emocionando por aquilo que entendeu, então você vai praticar. Então a sua vontade vai ser movida. Então você vai andar por fé. Porque tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. O crente, ao ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus, ele recebe o dom da fé para compreender com a mente, para se arrepender e crer com o seu coração e submeter a sua vontade, mortificando a sua natureza carnal, vivendo então com base na promessa daquelas coisas que creu. Agora, deixa-me fazer uma grande aplicação sobre isso. Porque a ira de Deus, diz Paulo, é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Isso, senhores, inclui cada um dos senhores. Cada um de nós. Não há nenhum mérito próprio, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso também inclui a mim e cada um dos senhores. Todo aquele que crer, ou qualquer um que crer. Por quê? Porque o Evangelho revela os méritos perfeitos de Cristo Jesus, que são atribuídos a nós pela fé. O justo pela fé viverá. Nós precisamos ouvir, nós precisamos crer, e nós precisamos, e essa expressão é difícil de falar porque foi muito pervertida, mas nós precisamos tomar posse da promessa dessa vida que o Evangelho oferece pela fé. É mais do que dizer, eu creio, e viver com medo, inseguro. Mas será que eu vou perder a salvação? Consciência pesada, no ano de 1968 eu fiz tal coisa. É largar tudo isso porque todas as coisas se fizeram novas. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É mais do que dizer eu creio e viver como muitos vivem dentro da igreja, de qualquer jeito. É mais do que dizer eu creio e ainda viver tentando se justificar pelas obras, pela justiça própria. Não, eu preciso fazer. Não, eu preciso orar, porque senão eu preciso jejuar, porque senão... Não, meu irmão. Eu preciso ler a Bíblia, porque senão você ora, você jejua, você lê a Bíblia, porque você entendeu, porque você se arrependeu, porque você ama e agora você faz aquelas coisas que um filho de Deus faz em honra e glória ao seu Pai, não para merecer alguma coisa. A razão do autor de Hebreus falar tanto sobre a fé histórica do povo de Deus no capítulo 11 é porque aqueles homens, os destinatários da sua carta, eles afirmavam crer em Deus.
afirmavam crer em suas promessas, mas continuavam a viver como antes, quando eram descrentes. E não é esse o grande problema de grande parte dos professos crentes hoje em dia? Talvez seja esse o seu problema. Então preste atenção, porque Deus está falando com você. Eles professavam a fé correta, mas não entenderam. E se entenderam, não creram. E se diziam que entenderam e creram, não viviam por ela. A salvação da ira de Deus está na justiça gratuita que vem de Deus, a qual nós nos apossamos somente pela fé. E essa posse, meus irmãos, ela é provada não por aquilo que nós buscamos demonstrar ou conquistamos, mas por aquilo que nós vivemos. A nossa vida testemunha. Se aquilo que chamamos fé não envolver o viver pela fé, se você não vive pela fé, me desculpa, mas você não possui a fé salvífica. Não basta dizer que crê, o coração e a vontade precisam estar envolvidos. Paulo ensinou que Deus está irado contra toda a nossa injustiça. Não há um justo. E Jesus ensinou que apenas os justos herdarão a terra. E Hebreus disse que somente os justos verão a Deus. Essa é a razão da necessidade universal do Evangelho, porque ele revela que a justiça que todos nós necessitamos vem de Deus por meio de Cristo e torna-se nossa por meio da fé. Portanto, a nossa salvação, a sua salvação, ela repousa na justiça de Jesus Cristo. Isso é justificação pela fé. Nós somos declarados justos porque recebemos isso de maneira gratuita. Esse é o ensinamento das Escrituras. Nós olhamos somente para Cristo, seu mérito suficiente, seu poder, sua promessa de salvação, e jamais olhamos ou confiamos em nós mesmos. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós dizemos e a forma como nós vivemos é um bom teste para saber se temos a fé salvífica. Deixa eu compartilhar com os irmãos uma coisa. O Lloyd Jones ele traz um testemunho aqui que eu preciso ler para os irmãos, prestem bem atenção. Ele diz o seguinte: eu já tive que abordar este ponto com muitas pessoas, explicando o caminho da justificação pela fé, mostrando como é tudo em Cristo e que Deus nos confere a justiça dele. Depois de eu explicar tudo, eu pergunto: você entendeu isso? Você crê nisso? E a resposta é sim. Entendi e creio. Então eu pergunto: vocês estão prontos então para dizer que são cristãos? E eles então hesitam. Eles hesitam. E eu sei então que não entenderam. E aí eu pergunto: o que houve? Por que estão hesitando? E cada um responde: eu não sinto que sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante para dizer que eu sou crente. Então eu percebo que não entenderam nada. Percebo que ainda estão pensando em termos de si mesmos. Sua ideia ainda é que precisam ser bons para serem cristãos. Precisam ser bons para serem aceitos por Cristo. Eu não sou bom o bastante. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu ouço de vez em quando isso. Eu não sou digno. Eu não sou bom o bastante. Lloyd Jones continua: parece muito humilde, todavia é uma mentira do diabo e uma negação da fé. Amigo, você acha que está sendo humilde? No entanto, saiba, você nunca será suficientemente bom. Ninguém jamais foi bastante bom. A essência da salvação cristã é dizer que Ele é suficientemente bom e que eu estou nele. Nós devemos olhar para Cristo e descansar somente em Cristo. Spurgeon diz que nossa alma deve buscar a perfeição do nosso Senhor e não ficar sonhando com a perfeição própria. Porque se nós ficarmos sonhando com a perfeição própria, é capaz de nós acordarmos no inferno. Portanto, se você diz que não precisa de Cristo, e se você acha que o mundo está melhorando sem o cristianismo, arrependa-se, porque enquanto você não se arrepender, a ira de Deus está sobre você.
Se você afirma crer em Jesus e tenta merecer a salvação, arrependa-se e creia na salvação imerecida. Se você diz ser crente e vive como os demais, de maneira imoral, ansiosa, desobediente, arrependa-se e viva de maneira digna daquele que crê. Se você afirma ter medo de não ser bom o suficiente, arrependa-se e creia que nunca será, mas Cristo é suficiente. Se você diz que deseja crer em Cristo, que deseja ser salvo, então arrependa-se e creia na salvação oferecida por Jesus Cristo, porque Ele está então te chamando e Ele não rejeita ninguém que se achegue até Ele com um coração quebrantado. Se você afirma ser crente e está desencorajado, está duvidoso da salvação por causa dos seus fracassos, arrependa-se e creia que Cristo não fracassou e que é pelos seus méritos e pela sua justiça que nós somos salvos. Se arrependa dos seus pecados e continue prosseguindo, perseverando neste caminho como um peregrino, com os olhos nele. Se você afirma ser cristão, porque vem na igreja quase todo domingo, mas não tem um compromisso real com Jesus. Se você imagina que Ele pode ser o seu Salvador, sem você tê-lo como Senhor, sem obedecê-lo, arrependa-se, porque a ira de Deus é revelada contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens, mesmo daqueles que fingem ser cristãos, mesmo daqueles que vêm domingo após domingo na igreja se enganarem, porque esses também mantêm a verdade prisioneira da sua própria injustiça. Meus irmãos, deve haver no crente uma mudança de atitude com relação ao pecado, e deve haver também uma mudança de atitude em relação à justiça própria. Cristo, e somente em Cristo, está a nossa segurança. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Que nós possamos, meus irmãos, como Paulo diz em Tessalonicenses, aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos ficar em pé, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, ser tão clara e por nós termos a oportunidade de estudá-la. Obrigado pela salvação perfeita oferecida em Cristo Jesus. Obrigado pela revelação de quem nós somos e de quanto precisamos de Ti. Obrigado pela revelação da Tua graça, glória e majestade. E diante de tantas verdades que descobrem as mantas de falsa santidade, de falsa esperança que nós colocamos, Senhor, em nossos corações, nós, humilhados, arrependidos, mas esperançosos na Tua graça, pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie a guardar, a tomar posse desta fé e desta palavra, para que possamos viver na dependência completa de Cristo Jesus, buscando no Espírito Santo de Deus a nossa santificação para sermos santos como Tu és santo e sermos moldados à imagem de Cristo, mas jamais olhando para nós mesmos, jamais olhando para os nossos méritos, jamais confiando no braço da carne, mas confiando na justiça que vem de Deus, justiça que nós precisamos, justiça que nos livra da ira. Ó Senhor, sê misericordioso conosco. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.